Mona, uma das garotas mais belas e adoradas da escola, está acostumada a ter uma legião de fãs aos seus pés. Mas tudo muda quando ela conhece Medaka, o único garoto que não só ignora sua fofura, como ainda a trata com completo desprezo. Será que Mona conseguirá conquistar o coração desse enigma? Ou será que ela finalmente encontrará alguém que a desafie de verdade? Se você quer descobrir, fica até o final que a gente conta tudinho. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou. Queremos saber sua opinião. Sem mais enrolação, bora pro episódio que promete muita intriga e romance. Nossa história começa num belo dia, numa maternidade, com o nascimento da pequena Mona. Uma bebê linda de cabelos loiros que já chamava a atenção de todos os outros recém-nascidos. O tempo foi passando e Mona se tornou uma menininha encantadora, daquelas que a gente não consegue resistir e soltar um "que fofura" a cada gracinha que faz. As outras crianças viviam encantadas por ela. E na hora de brincar de pega-pega, ninguém escapava. Todos queriam era ser pegos pela Mona. Essa tensão toda fez com que ela se sentisse nas nuvens, uma verdadeira abelha rainha no meio da colmeia. Anos se passaram e Mona se transformou em uma linda adolescente. Logo cedo, ela já estava de pé, se arrumando para ir à escola. Mas antes de sair de casa, um ritual básico: dar aquela conferida no espelho para admirar sua beleza. A caminho da escola era só sucesso. Todos paravam para observá-la, completamente deslumbrados, abrindo sorrisos apaixonados por onde ela passava. Chegando na escola, Mona cumprimentava a todos com muita alegria, esbanjando simpatia, e a galera toda correspondia da mesma forma. Só que tinha um porém: o Medaka. Ele era diferente. Respondia aos cumprimentos dela sempre muito sério. Na dele, o que deixava a Mona um pouco irritada. Ela até entendia que ele podia estar um pouco tímido, afinal, era novato na escola. Pensando nisso, Mona se ofereceu para mostrar tudo para ele, ser sua guia. Mas, para surpresa dela, ele disse que preferia manter distância. Aquilo mexeu com a Mona. Como ele podia agir daquela forma com uma garota linda como ela? O orgulho de abelha rainha dela estava abalado. Foi então que ela descobriu que o ponto fraco do Medaka eram os gatos. Ela logo pensou: já sei como conquistá-lo. Começou a imitar um gatinho, toda dengosa, e sugeriu que os dois fossem ver os bichanos juntos. Mas, para a decepção da Mona, ele não deu a mínima. Os outros meninos da sala estavam perplexos com a reação do Medaka, e ele ainda pediu para Mona parar de falar com ele. Aquilo foi um baque para Mona. Ela, que sempre foi paparicada a vida toda, tratada como uma princesa, saiu da sala correndo, aos prantos. Se ele não dava bola para os encantos dela, ela teria que partir para outra estratégia. A Mona era esperta e logo teve uma ideia: colar pôsteres na parede para o Medaka ver as pernas dela. Mas, para a frustração da Mona, ele não deu a mínima. Ela então decidiu ousar. Levantou a saia na frente dele, mostrando a calcinha. Os outros meninos ficaram chocados, mas o Medaka nada. Só saiu de perto meio irritado. A Mona já não sabia mais o que fazer. Só lhe restava uma última cartada: fingir que estava passando mal e ir para a enfermaria. Nisso, a Mona aproveita para levar o Medaka até a enfermaria. Chegando lá, ela lembra que não tem nenhum professor por perto a essa hora e pergunta o que ele realmente pensa dela, já que ele sempre a trata tão mal. O Medaka fica sem graça e a Mona já se acha vencedora da situação. Ela tenta levar ele para outro lugar, mas acaba tropeçando na cortina. Os dois caem na cama e a Mona pensa que passou dos limites, mas o Medaka parece tranquilo, então ela resolve mostrar o sutiã. Só que aí bate aquele arrependimento, né? O Medaka, como sempre, não demonstra nenhuma reação e a Mona fica chateada, chamando ele de insensível. Nisso, ela quase cai e o Medaka a segura. Rola até um clima com direito a contato visual e tudo. Ela pede para ele soltar, mas o Medaka parece ter congelado. Que situação! Antes de voltarem para a sala, ele ainda diz que ela só deve mostrar aquilo para a pessoa que ela gosta. A Mona fica irritada porque ele mexeu com ela e foi embora como se nada tivesse acontecido. De volta à sala, ela agradece por ele ter ido com ela até a enfermaria e quando sente o olhar dele, bom, o coração dispara. Será que ela tá gostando do Medaka? Ela fica tão nervosa que chega a bater com a cabeça na mesa. É isso, ela decide que vai fazer o Medaka se apaixonar por ela. No outro dia, lá vai a Mona pelos corredores da escola, cantando e esbanjando beleza. Mas quando ela encontra o Medaka, recebe o mesmo tratamento de sempre. Ela não consegue acreditar, e para piorar, uma menina chamada Açaí cruza o caminho deles, e o Medaka faz ela corar.
Na aula de educação física, os meninos não param de olhar para Mona enquanto ela faz exercícios de alongamento. Ela manda indireta pro Medaka, pedindo para alongarem juntos. Mas ele nem dá bola. Parece que nenhuma das táticas da Mona funciona com ele. Ela se lembra do que ele disse sobre mostrar o sutiã só para a pessoa que ela gosta e decide radicalizar. Ela vai mostrar algo ainda mais ousado. Se ele não é a pessoa que ela gosta, problema dele. Ela só quer ver ele caidinho por ela. Depois do treino, a Mona vai secar o suor, caprichando na sensualidade e mostrando o umbigo. Será que ele vai notar? Mas, quando ela olha, o Medaka está de costas para ela. E ele sai de fininho, todo sério, se segurando para não demonstrar suas emoções. Mais tarde, enquanto o Medaka tá lá lavando o rosto, a Mona vai lá dar uma espiada nele. Afinal, ela quer entender quem é esse cara que resiste aos seus encantos. Só que ela tava tão na correria que decide dar aquela bicada clássica na torneira. O Medaka, coitado, fica vermelho como um pimentão, e a Mona, ao vê-lo assim, fica tão emocionada que acaba tampando a torneira com o dedo sem querer querendo. Resultado, a roupa dela fica ensopada. O clima pesou, os dois morrendo de vergonha. Para ajudar, o Medaka oferece a camiseta dele para ela se cobrir. E adivinha? Ela fica corada quando vê o umbigo do rapaz, antes dele ir embora. A Mona agradece, pensando que aquele foi um momento umbigo de ouro. Mas aí, uma outra garota vê que a roupa que a Mona tá usando é do Medaka. Olha a fofoca. Depois os amigos do Medaka dão uma dura nele, falando que ele foi muito grosso com a Mona, que ela só tava sendo gente boa. Mas ele nem dá bola. Mais tarde, ele abre o jogo para os colegas e conta que é herdeiro de um templo e que tem que manter distância das mulheres. E para completar, ele cresceu no meio de bodes e senhorzinhos, ou seja, manjar de chaveco não era o forte dele. Aí os amigos entenderam o jeito dele de ser. E enquanto isso, o Medaka só consegue pensar em como Tóquio é uma perdição, lembrando de tudo que a Mona mostrou para ele. Ele se convence de que precisa se dedicar à vida religiosa, mas aí ele imagina como seria se a Mona fosse a namorada dele. Para afastar os maus pensamentos, ele começa a recitar um mantra. Foco, Medaka. Ele estava ali para treinar a mente, para viver longe de tentações e pensamentos impuros. No dia seguinte, a Mona devolve a roupa lavadinha, sem nem o cheirinho dela. O Medaka tenta manter a calma, enquanto a Mona pensa que, desde que ela chegou de Osaka, nunca ninguém tinha resistido aos seus encantos. Mas ela não desiste fácil e jura para si mesma que ainda vai fazer o Medaka cair de amores por ela. Em outro dia, Mona repete sua mesma rotina da manhã, e depois, enquanto corre para a escola, diz a si mesma que tem uma aparência perfeita, um estilo perfeito e uma personalidade perfeita. Além disso, menciona que veio de Osaka há 1 ano e que sua vida no ensino médio é a melhor de todas. Na aula de arte, todos adoram como Mona pousa, mas ela pergunta a Medaka o que ele acha de sua pose. Então ele controla o que sente, e Mona não suporta vê-lo reagir assim. Ela pede que ele não se contenha, e brinca dizendo que pode fazer qualquer pose, menos pousar nua. Mas Medaka não acha graça em sua brincadeira. Por isso, Mona planeja algo para fazê-lo mudar essa expressão tão séria que ele tem. Enquanto pensa em que pose fazer, lembra que da última vez fez Medaka corar e decide que pose fará agora. Enquanto isso, Medaka se contém pensando que ela também está linda hoje. Mona faz a mesma pose que o envergonhou da última vez e se alegra ao vê-lo ficar vermelho. Medaka faz seu máximo esforço para se controlar. Por causa disso, Mona quer saber que parte ele está desenhando. Mas ao descobrir que é seu pescoço, ela fica um pouco nervosa, e o olhar do Medaka faz sentir quente. Ela sente como se estivesse ardendo, e como não consegue suportar, inventa uma desculpa dizendo que se sente mal para sair dali. Depois, reclama porque sempre faz de tudo para que Medaka olhe, mas ele não lhe dá atenção. Por isso, ela pede que ele sempre a olhe daquele jeito. Na aula, os garotos parabenizam Medaka porque ele desenhou Mona muito bem, mas ele fica envergonhado e tenta se controlar. Depois, na biblioteca, os Mona e Medaka pegam o mesmo livro por acaso, entre aspas, e Mona sente que isso é obra do destino. No entanto, Medaka entrega o livro para que ela leia sozinha. Ela diz que já se acostumou a isso e então percebe que a Haruno estava observando. Pouco depois, Mona se senta ao lado de Medaka para ler junto com ele, mesmo que estejam lendo livros diferentes. Nesse momento, ela percebe que a Haruno está olhando novamente. No entanto, descobre que ela não está olhando para ela, mas sim para Medaka. E ela suspeita que ela está afim do Medaka.
Mais que isso, ela fica se perguntando se o Medaka gosta de meninas como a Haruno e sente que não pode deixar barato, porque ela também tá de olho nele. Então, ela decide mostrar pra ele do que ela é capaz e um pouco depois volta pra mesa usando óculos e tomando chá pra impressionar o Medaka. Ele não sabe quando foi que ela colocou os óculos nela, mas acha que ela fica um charme de óculos. A Mona estica a perna por baixo da mesa para dar uma provocada. Não só isso, como pergunta pra ele, toda sedutora, o que ele acha dela. Mas o Medaka fica olhando pra ela com uma cara séria e pede pra ela parar de chutar ele. A Mona fica sem entender nada. E quando vê que a Haruno tá gostando daquilo, tem certeza de que ela tá afim do Medaka. Mais tarde, a Mona fica de olho na Haruno porque ela acha que ela não é tudo isso. Só que ela percebe que a Haruno tá regando as plantas mesmo sem ninguém ter pedido, e isso já começa a irritar ela um pouco. Depois, ela observa a Haruno deixando a sala impecável durante o intervalo e fica frustrada ao descobrir que ela é certinha. Mais tarde, enquanto as meninas estão se trocando, a Mona quer descobrir algum podre da Haruno. Mas, para o seu espanto, ela descobre que a menina tem uns melões de dar inveja. Ela também nota que a Haruno é super humilde, porque fica com vergonha de mostrar os seus atributos, e a Mona se toca que ela é o completo oposto dela. Então, ela sente que precisa dar o bote no Medaka o quanto antes, porque a Haruno é melhor que ela e pode acabar roubando ele. Nisso, aparece um menino trazendo um livro que ela tinha pedido. A Mona, toda surtinha, diz que gosta muito dele, mas aí cai a ficha que ela nunca falou daquele jeito com o Medaka e decide que vai fazer isso quando ele aparecer. Enquanto o Medaka tá de boas no terraço, ele pega o lenço que a Mona deixou cair, e ela vai agradecer. Nessa hora, ela sente que ele não vai resistir aos encantos dela. Então ela diz que ele tá sempre ajudando ela, e tenta falar que é isso que ela gosta nele, mas a palavra não sai. Aí ela fica se perguntando por que não consegue falar, de repente vem um vento, e ela segura a saia para não voar e acaba soltando que ele é um tarado. O Medaka fica sem entender nada, e a Mona pensa que precisa se apressar, senão as outras vão roubar ele. Depois, a turma tem que escolher os membros do comitê do festival, e a primeira a ser escolhida é a Haruno. Enquanto a Mona acha que dessa vez tem uma rival casca grossa, ela descobre que vão trabalhar juntas e fica chocada. Quando a aula acaba, a Haruno manda um: "E aí, o que você fez no festival da escola?" Aí a Mona conta que fizeram um café temático com fantasias, e a Haruno acha a ideia top. Só que a Mona lembra que ninguém conseguiu ver o quão gata ela tava, porque estava fantasiada. Ela não entende como a Haruno tá tão de boa e sente que ela nem enxerga ela como rival. Na hora, seu instinto de abelha rainha fica no modo alerta total. Bem nesse momento, a Haruno empresta umas pontas pro lápis da Mona, mas rapidinho esconde o celular, porque lembra que a Mona é a única que não pode ver o que tem lá. Agora a Mona tá mega curiosa e quer saber o que tem no celular dela, mas a Haruno sente que se ela descobrir vai odiá-la. Só que a Mona é rápida, pega o celular e vê que tem um monte de fotos dela. A Haruno fica super sem graça e pede desculpas. Ela confessa que é fã da Mona desde a primeira vez que a viu, porque ela brilha feito o sol e faz todo mundo sorrir. Por isso, queria ter fotos dela para poder ver sempre. Mas pede pra Mona não surtar, porque tirou só umas 300 fotos. A Mona percebe que a Haruno nem estava olhando pro Medaka, e do nada, dá um abraço nela, dizendo que um par de fotos não é nada. Mas aí lembra do que falou antes e se apressa em explicar que estava falando dos peixinhos dela, que se chamam Medaka, só pra Haruno não entender errado. A Haruno não entende muito bem, mas também nem liga, e acaba lembrando a Mona da vez que o Medaka emprestou a camisa pra ela. E ainda solta que percebeu como a expressão da Mona muda quando tá perto dele e que tá completamente apaixonada por ele. Aí ela manda um "tô torcendo por vocês", só que a Mona, puta da vida, manda ela prestar atenção. Em outro dia, enquanto a galera tá na correria pro festival e a Mona anota tudo o que precisa, a Haruno chega contando que a irmã dela, que tá no clube de teatro, quer emprestar uns figurinos pro evento. Aí, do nada, ela chega pertinho e sussurra pra Mona se arrumar bem pro Medaka antes de sair. A Mona sente que da última vez a Haruno entendeu tudo errado e acha que ela tá apaixonada pelo cara. Então, já trata de deixar claro pra si mesma que o que ela quer mesmo é fazer ele cair nos seus encantos. E só isso. Mais tarde, enquanto as meninas revisam os trajes, a Haruno pergunta se a Mona já ouviu falar da lenda da escola que rola nos festivais. A Mona, sem ideia do que se trata, responde que não. Aí, a Haruno conta sobre a tal Ponte do Amor.
e diz que, se alguém atravessar ela de mãos dadas com a pessoa que gosta, um amor eterno nasce entre eles. Além disso, solta que todo ano um monte de gente forma casal por causa disso e ainda reza para que a Mona e o Medaka passem juntos por lá. Bem na hora, chamam a Haruno. Mas a Mona já tá pistola porque essa história de empurrar ela pro Medaka não para. Então ela toma a decisão, vai conquistar ele de uma vez e começa a provar vários figurinos para deixar ele caidinho por ela no festival. O último que experimenta é um pouco mais ousado, então decide não usar. Mas quando tá prestes a atirar, o Medaka entra no quarto. Os dois ficam travados de vergonha, e ele já diz que vai sair rapidinho. Só que a Mona escuta a Haruno voltando, e para evitar que ela tenha mais ideias erradas, se esconde com o Medaka. Quando a Haruno entra no quarto, se pergunta onde a Mona foi, sem nem sonhar que ela está escondida ali com ele. A Mona sente o peito sendo pressionado contra o Medaka e pensa que esse tipo de flerte está indo longe demais, então tenta se afastar devagar. Mas aí sente a respiração dele e percebe que se continuar assim, não vai resistir. Nesse instante, chamam a Haruno de novo para outro canto. A Mona respira aliviada, pensando que quase foi descoberta, mas também se pergunta se isso finalmente vai fazer o Medaka cair por ela. Só que, quando olha no espelho, percebe que o traje é usado demais e nada fofo. Mas, antes que ela possa reagir, o Medaka solta um "cê tá bonita". Ela fica dividida entre animada e irritada. Enquanto ele volta para o seu canto, começa a pensar no que disse e se questiona por que falou aquilo, já que sempre tenta manter distância das garotas. Na manhã seguinte, a Mona ainda lembra perfeitamente das palavras do Medaka. E a Mona já tá achando que o Medaka finalmente caiu nos encantos dela. Mas para surpresa dela, ele continua agindo do mesmo jeito de sempre, o que deixa a garota toda confusa. Chega o dia do festival escolar, e na cafeteria dos coelhinhos, a Mona tá lá dando as boas-vindas pra galera que aparece. Uma menina que tá interessada no Medaka quer ficar mais um pouco, mas a amiga dela avisa que não adianta, porque ele tá na cozinha dessa vez. Logo avisam que é hora da troca de turno para que todo mundo possa descansar. E a Mona já vê a oportunidade perfeita para colocar seu plano em prática. Só que o Medaka solta um "tô de boa, não preciso descansar". E ela, sem perder tempo, sugere que eles vão comer juntos. Mas aí ele pega o pedido de outra pessoa e manda um "já comi". A Mona percebe que ele tá rejeitando ela mais do que antes, mas nem liga. Afinal, ela já decidiu que vai dar um jeito nisso antes do festival acabar. Do nada, a Haruno aparece e mete umas orelhinhas de coelho no Medaka, mandando ele sair para anunciar a cafeteria junto com a Mona. E, como é responsável, já decreta que isso é uma ordem. O Medaka, que leva tudo no modo treinamento, só aceita. Enquanto eles andam pelos corredores, a Mona tenta analisar tudo o que chama a atenção dele, mas aí percebe que ele fica encarando uma casa assombrada. Meio tensa, ela pergunta se ele quer entrar, e ele responde que não. Só que ela saca na hora que ele tá doido pra ir e já pensa: sério que tinha que ser justo isso? Logo que eu mais odeio. Mesmo assim, ela toma coragem e entra como se não tivesse medo de nada. Mas nem dá 2 passos e já toma um susto de um monstro no caminho. O Medaka ouve um grito e pergunta se foi ela, mas a Mona, tentando manter a pose, solta um "ah, deve ter sido outra pessoa". Depois, já mandam "vamos mais devagar, tá muito escuro aqui só para evitar mais sustos". Enquanto seguem pelo percurso, o Medaka parece fascinado, reparando em todos os detalhes da casa. E menciona que lhe lembra sua vila natal. Nessa hora, a saia da Mona fica presa em alguma coisa e ela pede para ele esperar um pouco. Mas ele tá tão entretido admirando os detalhes que nem percebe. Aí, sem pensar muito, ela agarra ele para não deixá-lo embora. Só que o Medaka repara na situação da saia dela e já fica todo nervoso. Quando a Mona percebe e olha para baixo, entra em pânico, sai correndo e grita que odeia casas assombradas. Enquanto isso, a Haruno tá lá torcendo para que tudo esteja indo bem entre eles, mas seus amigos chegam desesperados falando que queimaram a comida. A Mona, ainda frustrada com o que rolou, decide mudar a abordagem. Chega de desastre, agora vai ser só emoção, pensa ela, e já puxa o Medaka pro stand de crepes. Os dois começam a comer, e a galera em volta olha com inveja, mas aí, do nada, um pássaro vem e rouba o crepe da Mona. Ela fica indignada, mas segue em frente e decide ir para a área onde está rolando um show. Só que tem tanta gente alta na frente que ela não consegue ver nada. Para piorar, acaba confundindo um cara aleatório com o Medaka. Depois, eles vão para outra área onde dá para fazer figuras com balões. A Mona começa mandando bem, toda confiante, mas aí, plof, o balão dela estoura. Ela fica desanimada e já começa a pensar desesperadamente no que mais pode fazer,
porque o festival tá quase acabando. Sem nem perceber, acaba parando bem na frente da famosa Ponte do Amor. Ela olha em volta e vê um monte de casais por lá. Aí lembra do que a Haruno falou sobre a lenda. Enquanto isso, na cafeteria, os caras estão se embolando para fazer a comida direito e começam a gritar para alguém chamar um Medaka. Ao mesmo tempo, a garota que estava interessada nele decide que já tá na hora de ir embora. Só que ela tá super chateada porque veio só para ver o Medaka e não conseguiu nem dar de cara com ele. A Mona percebe que a galera começou a cochichar que ela tá ali com o namorado, então, para despistar, começa a promover a cafeteria dos coelhinhos. Mas no fundo, ela não quer perder a chance de andar de mãos dadas com o Medaka. Ela aproveita e conta para ele sobre a lenda da ponte. E, de propósito, ou nem tanto, encosta na mão dele sem querer. Só que o Medaka acha aquilo meio perigoso e se afasta rapidinho. Sem desistir, a Mona finge que tropeça para ver se ele segura sua mão ao ajudá-la a levantar. Nenhum cara ignoraria isso, né? Pensa ela. Mas o Medaka simplesmente segura ela pelos braços, sem pegar na mão dela. E isso a deixa toda sem graça, mas também meio irritada. Mesmo assim, ela não desiste. Falta só 1 hora para o festival acabar, então decide tentar de novo e levar o Medaka de volta para a ponte. Só que bem na hora, 2 meninas da turma dela chegam desesperadas pedindo ajuda, porque um monte de casais apareceu na cafeteria e tá impossível atender todo mundo. No fim, o festival acaba sem a Mona conseguir conquistar o Medaka. Ela suspira, admite a derrota e só quer ir para casa dormir. Mas a Haruno, que já sacou que o plano dela não deu certo, manda ela e o Medaka ficarem até mais tarde para ajudar a guardar as coisas. Quando finalmente terminam de organizar tudo, a Mona já tá tão exausta que nem consegue mais fingir um sorriso. O silêncio entre eles começa a incomodar, então ela pergunta se ele se divertiu. Mas na mesma hora se arrepende, porque lembra que tudo deu errado. Nisso a Mona acaba tropeçando em umas caixas e o Medaka, sem pensar, segura a mão dela para impedir que ela caia. É aí que os dois percebem que estão bem no meio da Ponte do Amor. O Medaka, sempre na dele, comenta que o festival já acabou e que tecnicamente a lenda não deveria funcionar mais. Mas a Mona sente o rosto esquentar e fica vermelha. Ele então menciona que, na real, até que se divertiu porque nunca tinha feito algo assim antes. Isso irrita a Mona porque ela percebe que realmente gosta dele. No dia seguinte, ela descobre que vários casais se formaram na escola. Tudo por causa da tal Ponte do Amor. A Haruno pergunta pra Mona como foi ontem, mas ela finge que nem ouviu e ignora. Só que, quando vê o Medaka chegando, se esconde na hora, sem nem saber o porquê. Depois, lembra que conseguiu avançar com ele no dia anterior, e decide que não pode dar pra trás agora. Enquanto vão pra sala, os caras sugerem jogar boliche depois da aula. Na hora, a Mona sente que essa é a oportunidade perfeita, já que o Medaka também vai. Quando chegam lá, ela já tá com tudo planejado. Dessa vez, vai conquistar ele de vez porque sente que tá bem perto disso. Na hora do jogo, a Mona manda bem e derruba todos os pinos. Animada, sai batendo as mãos com os amigos e quando vai fazer o mesmo com o Medaka, lembra do momento em que ele segurou sua mão na noite anterior. Ela fica tão sem graça que inventa que o cadarço arrebentou só para sair dali e respirar um pouco. Enquanto isso, o Medaka fica pensando que nunca tinha batido as mãos com uma garota antes e que poderia ter feito isso agora, se não fosse pelos cadarços. Ele também lembra que entrou numa escola mista para treinar sua mente, mas começa a se preocupar com o que anda acontecendo ultimamente. A Mona, por outro lado, se arrepende de não ter sentado do lado dele quando voltou, então cria coragem e vai perguntar se pode sentar ali. Para não parecer óbvia, diz que está com sede e, segurando o refrigerante dele, pergunta se pode dar um golinho. O Medaka, meio sem jeito, avisa que já encostou os lábios na garrafa, mas a Mona quer mostrar que não tem vergonha e dá um gole sem pensar 2 vezes. Na hora se pergunta se isso conta como um beijo indireto e devolve a garrafa para ele. Mas o Medaka, focado no seu treinamento, recusa pegar de volta. A Mona fica sem entender nada, enquanto o Medaka só pensa que conseguiu sobreviver a mais uma situação estranha. No fim, ele ainda fica surpreso quando erra completamente sua jogada no boliche. Alguns dias depois, a Mona aparece toda animada na escola com um uniforme de inverno e pergunta pro Medaka por que ele ainda não trocou dele. Brincando, diz que pode esquentar os dedos dele com o uniforme, mas ele, todo sério, responde que o frio não o incomoda. Isso deixa a Mona frustrada. Mais tarde, os caras da turma ficam meio bolados com o Medaka por algum motivo e mandam uma mensagem chamando ele para uma reunião atrás da escola. Ele lê e só pensa: o que será que tá rolando agora? Os caras encaram o Medaka e mandam na lata.
por que ele tem tanta dificuldade em ser gente boa com a Mona. E já avisam que não estão nem aí pro dogma dele ou pras crenças que ele segue. Dizem que ele só precisa não se apaixonar por ela, mas que tá sendo um babaca por fazer ela se sentir mal desse jeito. Aí o Yuzuru solta: ué, falar com garotas não fere teu dogma, né? E teus ensinamentos não dizem nada sobre tratar os outros bem? O Medaka fica sem reação. Voltando pelo corredor, a Haruna aparece e joga mais lenha na fogueira. Por que você é tão frio com a Mona? Nem eu tô mais aguentando isso. Como a galera ao redor começa a cochichar, ela sai. Mas antes solta a bomba. De todas as pessoas, você é quem trata a Mona pior. O Medaka não entende nada. Ele sente que é o contrário. Mas aí, olhando de longe, percebe o quanto a Mona é gentil com todo mundo. As palavras dos amigos voltam à sua mente. Ele devia ser mais legal com ela. Antes da aula começar, a Mona percebe que esqueceu o livro. O Medaka, sem pensar muito, pergunta se ela quer usar o dele. Ela se anima na hora e já vai juntando as mesas, mas ele, por instinto, afasta dele. Na mesma hora, os amigos dele, do outro lado da sala, fazem sinal para ele parar de ser um idiota. A Mona fica frustrada por ter perdido uma chance tão boa, mas então o Medaka, meio sem jeito, aproxima a mesa de novo e diz que só se assustou. Ela sorri toda feliz e agradece. E é aí que a Haruno, esperta como sempre, aproveita o momento para tirar uma foto. O Medaka, olhando para a cena, lembra do conselho dos amigos, só precisa não se apaixonar por ela. Mas será que isso vai ser tão fácil assim? Começa mais um dia e a Mona tá lá, toda animada como sempre, mas quando olha pela janela e vê que tá chovendo, dá aquele desânimo, mas aí ela lembra que o chão fica todo brilhando quando a chuva cai, e isso já faz ela se sentir super bem, como se estivesse desfilando num tapete vermelho e a chuva estivesse aplaudindo ela. Ela pensa que o Medaka já tá começando a tratá-la melhor, e quando encontra com ele, ela confirma: isso aí, sou a abelha rainha! Ela pergunta se ele esqueceu o guarda-chuva, e o Medaka solta que viu uns gatinhos na chuva e deixou o guarda-chuva com eles para não se molharem. Mona fica impressionada, achando ele muito fofo, e pergunta se pode dividir o guarda-chuva com ele. Medaka, lembrando que tem que ser gentil, se oferece para carregar o guarda-chuva, já que ele é mais alto. Ela percebe que ele não ficou incomodado dela compartilhar o guarda-chuva, mas sim de chegar perto, e resolve testar até onde pode ir, sem ultrapassar os limites. Toda vez que ela tenta se aproximar, ele se afasta e depois ele só fica tentando controlar as emoções dele. Mona, por sua vez, decide que vai lembrar de tudo o que aprendeu até ali. Quando chegam na escola, ela percebe que ainda está molhada e sugere que entrem pelo lado do ginásio para não se molharem mais. Enquanto passam por lá, Mona fica surpresa com Asahi, dizendo que ela parece ser a esperança de todo mundo. Mona acaba deixando o guarda-chuva cair sem querer, e a Asahi fica distraída olhando para o Medaka, que acaba defendendo a Mona de uma bola que quase acerta ela. A Asahi pede desculpas, mas logo fala que ela devia estar lá em cima, porque aquela área costuma ser cheia de bolas voando. Quando estão indo embora, a Asahi puxa a Mona de lado e diz que precisa conversar com ela. Aí pergunta qual é a relação dela com o Medaka. Mona responde que são só amigos, mas a Asahi não acredita, porque viu que eles dividiram um guarda-chuva. Aí a Asahi pergunta pra Mona se ela tá saindo com o Medaka. Mona, toda feliz, responde que não. Aí a Asahi solta: você gosta dele? Mona responde de novo que não, e as outras meninas acabam puxando a Asahi pra longe, pra ela parar de incomodar. Depois, Mona pergunta pro Medaka se ele conhece a menina de antes, mas ele diz que não, e Mona começa a desconfiar que a Asahi tem uma quedinha por ele. Justo nesse momento, Medaka espirra e sai correndo para trocar de roupa, e Mona fica ali, pensando na Asahi. Mais tarde, Haruno conta pra Mona que a Asahi é a melhor do time de basquete do primeiro ano e até apareceu nas notícias. Algumas meninas começam a falar mais coisas boas sobre ela e Mona fica na dúvida. Ela admite que a Asahi é muito boa, mas tenta não pensar muito nela. Aí alguém chega e avisa que alguém quer falar com Mona. Ela fica nervosa e quando vê que é a Asahi, quase surta. Mona ia falar alguma coisa, mas aí o Medaka chega e a Asahi fica toda vermelha. Ele reconhece que é a menina do basquete e, sem querer, a Asahi cai e mostra a roupa íntima. Mona tem certeza agora que a Asahi gosta dele, e a Asahi diz que não vai perder, e vai embora. Isso deixa a Mona um pouco confusa, e ela fica pensando se ela acabou de declarar uma guerra. No dia seguinte, Mona pensa que nunca ninguém tinha declarado guerra para ela antes. Ela observa que a Asahi chegou de novo na sala, do jeitinho de sempre. Aí, o Medaka espirra de novo, e a Asahi tem um susto e fica vermelha enquanto cumprimenta. Mona corre até ele para cumprimentá-lo também, e pede para ele voltar, porque a tutoria vai começar.
A Azahi fica pistola, mas o Medaka diz que ela também deveria ir, e a Azahi fica mega vermelha enquanto sai. Depois, Medaka começa a pensar em como se chama Azahi e acaba descobrindo o nome completo dela. Mona fica com uma pulga atrás da orelha e espera que ele não se interesse por meninas como a Azahi. Do outro lado, a Azahi tá toda feliz e Minami manda ela deixar o Medaka conhecê-la melhor. Nesse momento, elas ouvem os meninos falando um monte de besteira e a Azahi manda eles se lascarem, dizendo que são nojentos. Minami, rindo, fala que os meninos adoram esse tipo de coisa. Mais tarde, na educação física, Mona faz um rabo de cavalo porque quer jogar sério e fazer o Medaka pensar nela quando a vê jogando basquete. Mas, antes de tudo, é a vez dos meninos. O Medaka recebe a bola, mas do nada ele dá uma baita pancada na cara dele mesmo e Mona percebe que esse lance de bola não é bem o ponto forte dele. Aí chega a vez das meninas. E Mona pensa em dar uma surra na Azahi enquanto joga. A Haruno fica de cara com o quanto a Mona é boa. E Mona, na sua cabeça, pensa que a Azahi se meteu com a pessoa errada, porque ela não é só bonita. Ela é linda e ainda manda muito bem em tudo. Todo mundo fica admirado com a beleza da Mona, até dizendo que o céu a abençoou com talento de sobra. Depois, o Medaka perde uma aposta e tem que ficar lá recolhendo tudo. Mona vê e vai ajudar ele, perguntando se ele não quer treinar uns arremessos para não perder de novo. Aí, quando ele tá quase jogando, Mona chega por trás e começa a ajudar ele com um ângulo, mas sem querer acaba fazendo ele sentir seus melões. Medaka tenta se controlar, mas como ela não vê o rosto dele, ela fica na dúvida se tá rolando alguma coisa. Nesse momento, a Azahi aparece e Mona sai na hora, explicando que eles só estavam praticando, mas a Azahi fica puta e pergunta se o Medaka gosta dela. Mona tapa a boca dela rapidinho, mas a Azahi não deixa barato e pede para também ensinar ele, sugerindo fazer prancha juntos. Medaka, todo sem jeito, aceita, mas fica completamente vermelho. Mona, percebendo o que a Azahi estava tentando fazer, decide também fazer prancha e joga o decote pro Medaka ver. Ele tenta se acalmar, mas a Azahi solta. Você não gosta de peitos pequenos? E o Medaka quase surta, gritando e se afastando dali na hora. Depois, as duas ficam morrendo de vergonha, se perguntando o que raios estavam pensando. No dia seguinte, a galera percebe que o Medaka não apareceu na escola e descobre que ele saiu correndo para casa ontem, bem no meio da chuva. Enquanto a Mona fica pensando no que fez, escuta que os moleques vão visitar o Medaka e já bola um plano para seguir eles e descobrir onde ele mora. A Azahi escuta e ela descobre que o Medaka pegou um resfriado. A amiga dela dá a maior pilha para ir visitar ele, já que hoje não tem treino, e de quebra ainda vai poder ver ele de pijama. A Azahi gosta da ideia e decide ir atrás. Enquanto isso, a Mona fica espiando os garotos de longe e planeja dar um jeito de ir lá também. Mas bem na hora que ela tá seguindo eles, a Azahi flagra ela no pulo. Pra disfarçar, a Mona finge que tá ali por acaso, mas a Azahi já chega falando que foi cuidar do Medaka. Na mesma hora, a Mona sente que tá rolando uma disputa e fica se perguntando o que a Azahi tá aprontando. Os moleques se despedem do Medaka depois de ver que ele tá de boa, e aí as meninas tocam a campainha. Medaka abre a porta e toma um susto ao ver as duas ali. A Mona não perde tempo e já solta que foram cuidar dele porque descobriram que ele mora sozinho. Ele fica todo sem graça, porque é a primeira vez que uma garota visita ele. E, pra piorar, as meninas dessa cidade são meio intensas. Do nada, a Mona encosta a testa na dele e percebe que ele tá pegando fogo de febre. Toda empolgada, ela diz que vai cuidar dele, mas, no fundo, pensa que não tá apaixonada, só quer que ele caia no charme dela. As duas dão uma olhada pela casa, e a Azahi sente um cheiro forte de sabão. Depois, pede pro Medaka deitar e pergunta se pode usar a cozinha. A Mona, que não quer ficar para trás, decide cozinhar também, mas começa a ficar preocupada com o jeito que a Azahi segura a faca e resolve ajudar. Quando terminam, as duas mostram que prepararam pro Medaka, mas a Azahi pensa que precisou da ajuda da Mona para praticamente tudo. Ela oferece um adesivo refrigerante para a febre dele, mas a Mona, para não perder a chance, cola vários de uma vez. No fim, o Medaka fica morrendo de frio, a Mona começa a ver a Azahi como uma rival à altura, mas não tá a fim de perder. Então mete um cosplay de enfermeira para medir a temperatura do Medaka, achando que vai arrasar. Só que a Azahi não deixa barato e também aparece fantasiada. A Mona percebe que ela pegou a roupa de médica que ela tinha trazido de reserva e já admite que a garota tem coragem, mas jura que não vai perder essa disputa. Pouco depois, o Medaka acaba pegando no sono.
A Asahi olha pra Mona e diz que ela não é nada mal, mas a Mona finge que não sabe do que ela tá falando. Aí do nada, a Mona manda real. Por que você tá se esforçando tanto pra se aproximar do Medaka? A Asahi nem hesita e responde que gosta dele. Mas a Mona escuta isso e pensa, nem é grande coisa. A Asahi, meio nervosa, ainda solta que também quer beijar ele, mas depois fica super sem graça e diz que vai sair rapidinho para comprar algo. Enquanto isso, a Mona fica ali, refletindo no que acabou de ouvir, e aí começa a se perguntar se o amor tem esse poder todo sobre as pessoas. O Medaka do nada se levanta e dá um abraço. A Asahi lembra de quando zoava essa história de amor à primeira vista. Mas agora que aconteceu com ela e o Medaka, só consegue rir de si mesma por ter se fantasiado de doutora para cuidar dele. A Mona percebe que ele tá sonhando e fala para ele não assustar desse jeito. Mas aí seus olhos batem nos lábios dele e ela lembra do que a Asahi disse. Sem nem perceber, começa a se aproximar devagar, mas depois dá um estalo e pensa, que loucura eu tô fazendo? Ela pra na hora. Mas já era tarde. A Asahi flagra ela no flagra e manda um. Não acredito. Você tentou beijar o Medaka enquanto ele dormia. A Asahi puxa ela pra fora pra ter um papo reto e lembra da vez que a Mona falou que eles eram só amigos. Mas agora, depois daquela cena, já não bota mais fé nisso. A Mona acha tudo isso uma viagem, já que foi só um momento de distração, mas a Asahi não deixa barato e pergunta na cara dura. Você gosta do Medaka? Isso irrita a Mona, porque na real ela só queria fazer ele cair no seu charme. Nada além disso. Para não dar o braço a torcer, ela desconversa. Mas a Asahi já sacou que a Mona tá perdidinha nos próprios sentimentos. E no fundo, se pergunta se a Mona tá apaixonada do mesmo jeito bobo que ela. Então, para encerrar o papo, a Asahi diz que não vai contar nada para ninguém. Assim ficam quites. Mas deixa bem claro, não pense que eu vou perder essa disputa. À noite, o Medaka finalmente acorda e vê que as garotas deixaram recadinhos fofos para ele melhorar logo antes de ir embora. No dia seguinte, a Asahi não perde tempo e já começa a provocar a Mona. Aposto que você tá aí se perguntando se o Medaka vai vir hoje, né? E ainda manda um. E me chama só pelo nome, porque com certeza na sua cabeça você já faz isso mesmo. Antes que a Mona possa responder, os caras chegam cumprimentando as duas. A Asahi, toda debochada, solta que ela e a Mona foram visitar o Medaka ontem. A Mona na defensiva diz que foi só por acaso, mas essa conversa chama a atenção da Haruno, que tá ouvindo de longe, e estranha o fato da Mona só chamar a Asahi pelo sobrenome. Haruno, sem entender nada, se sente excluída e já quer saber o que tá rolando. E é bem nessa hora que o Medaka entra na sala, agradecendo a todos por terem ido ver ele. Quando ele cumprimenta a Mona, ela fica meio sem jeito e, claro, bota a culpa na Asahi por estar assim. O Medaka quer falar algo pra ela, mas a Mona, do nada, finge que tá ocupada no celular e depois se arrepende de ter dado uma desculpa tão esfarrapada. Ela tenta agir como se nada tivesse acontecendo, mas toda vez que o Medaka tenta falar, ela corta com outra desculpa qualquer. Aí começa a se perguntar, o que tá acontecendo comigo? A confusão na cabeça dela tá tão grande que ela pensa em dar o fora dali. Mas antes que consiga, começa a se sentir estranha, tonta, e do nada, desmaia. Quando acorda, tá na enfermaria e descobre que pegou febre. Na mesma hora, já se justifica. Só pode ter sido a febre que me fez agir assim. O Medaka, do lado dela, sente que passou o resfriado para ela e, todo sincero, agradece pela visita antes de ir embora. A Mona fica ali pensando em como ele foi honesto, mas aí bate uma dúvida. Como será que me trouxeram até aqui? E então o seu rosto começa a queimar de vergonha. Mas claro, ela bota a culpa na febre. Num outro dia, os amigos do Medaka aprontam e trocam o papel de parede do celular dele por uma foto de uma mina gata de biquíni. Mas ele fica sem graça, sente que não pode olhar para isso e dá um tempo dali. Além disso, ele pensa que isso não ajuda em nada no seu treino e já quer apagar a foto na hora. Enquanto isso, a Mona descobre que a Haruno tá querendo mandar uma foto dela pro Medaka. Ultimamente, a Haruno tem ficado mais próxima da Mona e meio, que virou aliada dela contra a Asahi. A Mona olha a foto e vê que tá saindo muito bonita, mas fica na dúvida. E se o Medaka tiver uma ideia errada? Afinal, ela nunca faz essa cara na real. Então, pede pra Haruno apagar a foto. Mas bem na hora, a bateria dela morre. Sem escolha, a Mona decide que vai apagar a foto direto do celular do Medaka antes que ele veja. Sai correndo pela escola atrás dele. Só que nesse meio tempo, ele já tá lá prestes a apagar a foto da garota de biquíni quando recebe a que a Haruno mandou. Ele resolve abrir em outro lugar, para ninguém ver seu papel de parede.
A Mona finalmente acha onde ele tá e consegue impedir que ele veja a foto a tempo. Ele fica mega envergonhado, mas apaga a foto sem pensar duas vezes. Só que aí a Mona percebe o papel de parede dele, a mina de biquíni, e Medaka fica ainda mais nervoso. Ela, no entanto, não fala nada, só devolve o celular para ele. Depois, solta um comentário do nada: "Eu sou mais bonita do que essa daí", e sente um certo ciúme. Mais tarde, Mona começa a matutar. Será que o Medaka gostou daquele papel de parede? Afinal, ele não apagou logo de cara. Isso começa a incomodar ela, mas depois ouve que ele já trocou o fundo e que os amigos dele querem colocar outra garota lá. Então, na hora, ela tira uma foto e manda pro celular dele. Ainda finge que foi sem querer e solta um. Se quiser, pode usar como fundo de tela, mas Medaka apaga sem nem pensar duas vezes, deixando todo mundo surpreso. Nesse momento, a Haruno aparece segurando uma abóbora, toda animada porque o Halloween tá chegando. Ela sugere tirar uma foto da Mona de cosplay, e a Mona curte a ideia. Afinal, se o Medaka tiver que escolher um papel de parede, que seja uma foto dela. Então ela propõe fazerem uma festa de Halloween. A galera se anima e o Yuzuru oferece a casa dele. Além disso, convence o Medaka a ir também. Agora, Mona só tem um problema: qual cosplay usar? Ela não faz ideia dos gostos do Medaka, então tem uma ideia e vai perguntar para os amigos do Medaka. Dias depois, chega o domingo. Os caras já estão esperando a Mona chegar e o Koba tá empolgadão porque finalmente vai ver ela sem uniforme. Enquanto isso, eles ficam de olho nas roupas das garotas que passam e tentando imaginar como seria se elas fossem a Mona. Até que a Haruno chega e ela dá o toque pra galera que a Mona tá chegando. Mas antes mesmo do aviso, eles já veem ela de longe e ficam de queixo caído com o quanto ela tá linda. A Haruno já puxa o celular e começa a tirar várias fotos, enquanto a Mona só pensa numa coisa: descobrir qual fantasia o Medaka vai curtir. No meio disso, o Yuzuru solta que também chamou a Asahi, já que ela é amiga da Mona. A Asahi fica toda sem jeito quando o Medaka cumprimenta ela, e a Haruno aproveita para soltar um "Você é a fã original!". Mas a Asahi nem entende o que ela quer dizer. Chegando na loja de fantasias, todo mundo fica impressionado com a quantidade de opções. A Mona sugere que eles se dividam em grupos para facilitar. A Haruno dá umas dicas de fantasias que combinariam com a Mona e ela até experimenta algumas, mas logo lembra que o foco ali não é ela e manda os outros irem procurar suas próprias roupas. Enquanto isso, a Mona repara que a Asahi tá perdidona, sem saber o que escolher. Mas ela já sabe que nada do que a Asahi escolher vai impressionar o Medaka, então decide sair dali. Só que, bem na hora, a Minami aparece e surpreende a Asahi. Ela já tinha sacado que a Asahi ia ficar confusa na hora de escolher e por isso preparou umas sugestões. A Asahi prova algumas roupas, mas sente que nenhuma delas serve. Mesmo assim, a Minami acha uma que combina direitinho com o estilo dela, e a Asahi fica surpresa. Enquanto isso, a Mona tá no modo detetive, espionando os garotos para descobrir quais fantasias eles querem ver nas meninas, mais especificamente o que o Medaka gosta. Só que ele sente que está sendo observado e olha direto na direção da Mona. Ela tenta sair de fininho, mas acaba derrubando algo que faz o maior barulho. Para não ser descoberta, mete uma máscara de cavalo e finge que nada aconteceu. A Mona continua de olho e vê o Medaka apontando para uma fantasia que ele gostou. Mas, para azar dela, não dá para saber qual foi. Ainda assim, ela vê uma fantasia bem ousada e se pergunta se era essa que ele tinha escolhido. Ela resolve arriscar e decide usar essa roupa para ganhar o coração dele. Então já avisa a Haruno que escolheu a fantasia perfeita. Pouco depois, as meninas terminam de se trocar. O Koba pede para Haruno sair primeiro e todo mundo curte a fantasia de fada dela. Depois é a vez da Asahi, que apostou num visual gótico e a galera adora. Por último, chega a Mona, confiante de que sua fantasia de múmia vai impressionar o Medaka. Mas, para surpresa dela, ele parece meio decepcionado. O Koba tenta salvar a situação, dizendo que a fantasia tá incrível, mas a Mona percebe que não escolheu a que o Medaka gostava. Sem saber o que fazer, ela se esconde e grita que essa não era a fantasia dela de verdade. Depois, disfarça e fala que estava só brincando, dizendo que vai revelar a fantasia real só na festa. No fim, ela pensa consigo mesma: a vitória nesse Halloween vai ser minha! Quando chega em casa, a Mona tá convicta de que dessa vez escolheu a fantasia certa. Agora, ela tá decidida a fazer o Medaka colocar a foto dela como fundo de tela, custe o que custar. Depois, as meninas vão pra casa do Yuzuru para encontrar o resto da galera.
e ele indica que elas podem se trocar no quarto de hóspedes. Lá, a Asahi descobre que a Mona vai de bruxa e, ao olhar para a própria fantasia que a Minami escolheu para ela, decide que não pode perder essa disputa. Quando terminam de se trocar, elas percebem que a Haruno trocou de fantasia. Ela explica que a anterior a deixava meio envergonhada, então comprou essa nova que tá super na moda. Na hora de sair do quarto, a Mona percebe que esqueceu o chapéu e volta para buscar. Mas aí, repara que o zíper da fantasia dela tá aberto. Enquanto isso, o Medaka tá andando pelo corredor, pensando que já fez o suficiente ajudando na decoração. Só que a Mona, distraída, acha que ele é a Haruno e puxa ele para dentro do quarto para dar um help com o zíper. O Medaka fica confuso, porque claramente não deveria estar ali. Mas quando ouve a Mona chamando ele de Haruno, saca que rolou um mal-entendido. Então decide resolver logo antes que ela perceba. Só que quando ele finalmente fecha o zíper, a Mona, sem pensar, abre o da fantasia dele. Ao ver que ele está exausto e que acabou de ver suas costas, ela solta um grito daqueles. Mais tarde, com a festa rolando solta, a Mona percebe que o lance do zíper nem foi tão grave assim e volta a focar no plano da foto. Mas aí lembra que o Medaka já apagou a foto dela uma vez, então sabe que precisa bolar uma estratégia. Bem nessa hora, o Koba anuncia o jogo da múmia. Ele explica que as duplas precisam ser formadas por um garoto e uma garota, e os meninos vão embrulhar as meninas com papel higiênico. O prêmio? 1 ano de doces. A Mona enxerga a chance perfeita de tirar a foto com o Medaka se ganhar, então já se anima toda. Na hora de formar as duplas, cada um precisa pegar uma bola numerada. O Medaka pega a bola número 8. A Mona percebe que a Asahi também tá de olho em fazer dupla com ele, então age rápido. No final, as duas pegam a bola número 8 ao mesmo tempo. Como a Asahi não larga de jeito nenhum, a Mona distrai ela chamando o Medaka e num golpe ninja consegue ficar com a bola, garantindo sua dupla. Com tudo pronto, a Mona mostra pro Medaka que tá com o número 8 e manda ele se esforçar. Os rolos de papel já estão nas mãos de todo mundo e o Yuzuru dá início ao jogo. A Haruno, claro, não perde tempo e já tira uma foto da Mona e do Medaka juntos. A Mona, empolgada, pede mentalmente para ser transformada numa múmia perfeita. Mas aí percebe que o Medaka tá fazendo tudo muito solto, sem firmeza nenhuma. Ele ainda tá lembrando do que aconteceu no quarto e acha que isso tudo já é exagero. Além disso, sente a silhueta da Mona através do papel, o que só deixa ele mais desconcertado. A Mona, percebendo que tá toda mal embrulhada, já começa a perder a paciência. Mona percebe que ainda está muito solto o papel, e se continuarem assim, vão perder feio. Ela, claro, não aceita isso e pede pro Medaka apertar mais o papel, até mostrando como se faz. Só que, na cabeça do Medaka, essa múmia tá provocante demais. Na hora de enrolar os braços dela, ele não aguenta e sente a tentação de tocá-la através do papel. O desespero bate e ele solta um grito de "Não dá não!" antes de sair de perto dela. Bem nesse momento, o Koba anuncia o fim do jogo e declara que os vencedores são Mopane e Haruno. Enquanto todo mundo bate foto deles, a Mona fica sem entender nada. Por que diabos o Medaka largou o rolo daquele jeito? Isso a deixa meio decepcionada. Depois, ela percebe que o Medaka nem liga de sair em foto com outras garotas, dizendo que vai apagar depois. Mas, quando repara que as meninas se aproximam demais, ela também quer tirar uma foto com ele. O problema é que o Medaka já tá de saco cheio e fala que já tirou foto bastante. Na hora da foto em grupo, a Mona pensa que se arrumou toda só pra ficar bem na foto do Medaka, mas vendo que ele só tirou foto com as outras, ela solta um "seu idiota" e fica bolada. No dia seguinte, Medaka comenta com os amigos que a Mona tá brava com ele porque ele se recusou a tirar uma foto. Eles, claro, falam que ele tem que se desculpar porque a garota até usou a fantasia que ele gosta e deve estar chateada de verdade. Ele resolve que vai pedir desculpas, mas quando a Mona chega para cumprimentar, o cara entra em pânico e mete o pé dali. A Mona vê isso e começa a pensar que exagerou no que disse ontem. Agora ela não sabe o que fazer, mas tem certeza de que precisa consertar as coisas. Para melhorar ou piorar, o professor avisa que ela vai ter que limpar o almoxarifado junto com o Medaka. Aí ela vê a chance perfeita para se redimir e, de quebra, dar uma mexida com ele. Então começa a limpar com uma animação exagerada só para ver se faz o coração dele acelerar um pouco. Mas o Medaka, tentando fugir da situação, só diz que vai limpar em outra parte. A Mona tenta impedir, mas, no meio do caos, acaba derrubando um balde e encharcando o Medaka todinho. Ela pede desculpas, mas sente que só tá piorando tudo.
No fundo, nem entende direito por que ficou tão irritada ao ver ele tirando fotos ontem. Quando ela tá prestes a se desculpar pelo que rolou no dia anterior, o Medaka também pede desculpas ao mesmo tempo. Os dois acabam rindo da situação e finalmente fazem as pazes. Os outros aparecem para ver se terminaram a limpeza, mas dão de cara com o chão todo molhado. Olham pro Medaka todo encharcado e já zoam. Tá brincando em serviço, é? À noite, enquanto olha a foto em grupo, o Medaka recebe uma mensagem da Haruno com a foto dele e da Mona. Num impulso, coloca como papel de parede, mas só por um momento. Logo se arrepende e troca. Em outro dia, na cidade, uma garota de cabelo vermelho para no meio da rua. Se espreguiça e solta um. Finalmente cheguei em Tóquio. Na manhã seguinte, a Mona acorda com uma mensagem da amiga, que acabou de chegar em Tóquio e já quer colar na escola dela para se encontrar. Mas a Mona, sem paciência, já responde: "Nem vem, fi!" Enquanto isso, Asahi tá lá espiando o Medaka e pensando como ele é gato. Só que bem na hora, ele olha direto na direção dela. No susto, ela sai correndo e acaba deixando cair a identidade. A Minami vê a cena e solta: "Mano, tu não pode continuar assim. Se ficar só de olho, a Mona vai acabar ficando com ele." A Asahi, claro, entra em tilt porque nem sabe o que fazer. Aí a Minami do nada dá ideia: "Por que você não rouba um beijo dele, hein?" Antes da Asahi sequer responder, o Medaka chega para devolver o que ela deixou cair. E antes de sair, a Minami já mete um: "Aliás, minha amiga quer te chamar para almoçar, para te agradecer." O Medaka fica sem jeito e acaba aceitando. Enquanto isso, a Mona tá contando para Haruno que vai se encontrar com a amiga de infância. Mas não consegue parar de se perguntar por que a garota veio para Tóquio do nada e o que rolou com as aulas dela. No terraço, a Asahi tá mega nervosa do lado do Medaka. Fica toda vermelha e com vergonha de encará-lo. Aí do nada tem um estalo e resolve vendar os olhos dele, para se sentir mais tranquila enquanto observa. Ela até se pega pensando: será que eu seria tão feliz assim se fosse namorada dele? Aí ela lembra da ideia do beijo roubado e resolve agir. Solta um: "No Halloween, eu queria ter me divertido mais contigo, então, doce ou travessura?" O Medaka, sem entender nada, responde que não tem doce. Então, sem que ele perceba, ela taca um beijo na bochecha dele e disfarça. Mais tarde, quando a aula termina, a Mona corre para encontrar a amiga e adivinha, a garota já tá lá no meio de um grupo de moleques, flertando como sempre. Os caras ficam animados achando que vão ganhar prêmio duplo com as duas juntas. Mas a Tomo logo avisa que não vai mais acompanhá-los e sai com a Mona. Ela então mostra o presente que trouxe de Osaka e a Mona fica feliz, mas já pergunta: "E as aulas, cadê?" A Tomo conta tudo e a Mona logo repara que a amiga tá vestindo umas roupas bem curtas. A Tomo dá risada e diz que queria se arrumar bem para estar em Tóquio. Depois, ela pergunta por que foram para um lugar tão longe da escola. A Mona responde na lata: "Não quero misturar meus grupos de amigos. Não sou igual com todo mundo." A Tomo já saca e provoca: "Ah, então tu continua nessa vibe de garota fofa, né?" Lembra até da época da escola, quando todo mundo era doido pela Mona. Os garotos se matavam para chamar a atenção dela e faziam declaração atrás da escola. Aí a Tomo suspira e fala: "Queria ter sido tão popular quanto você." Mas a Mona logo rebate: "Você teve vários namorados." Só pegava os caras que eu dispensava. A Tomo dá risada e pergunta: "E aí, já arranjou um namorado aqui?" A Mona, sem graça, lembra que nunca namorou, porque simplesmente não entende muito bem esse negócio de relacionamento. A Tomo ri e diz: "Putz, você continua sendo tão pura." Ela pergunta: "E aí, tu gosta de alguém ou não?" Ela diz que não, mas logo começa a pensar no Medaka. Tomo já saca na hora que tem treta, e bem nesse momento, Medaka aparece. Ele diz que veio comprar comida porque perdeu no Jokenpô. Tomo se anima ao ver que ele é amigo da Mona e ainda solta que tá procurando um namorado. Mona olha pra ela com aquela cara de sério isso? E ainda pede pra ela largar do Medaka porque tá incomodando o cara. Tomo resolve tirar a dúvida e faz umas perguntas pra Mona, só pra ter certeza de que ele não é o crush dela. Depois, sem perder tempo, já tenta dar em cima do Medaka. Mas ele logo manda um: "Fecha essa jaqueta aí, tá mostrando tudo." Tomo, toda cheia de graça, fala que tá com as mãos sujas de comida e pergunta se ele pode fechar pra ela. Ainda joga na cara que ele quem pediu, então tem que ajudar. Medaka, todo nervoso, tenta puxar o zíper, mas o negócio fica preso nos peitos dela. Mona, já pistola, grita que já chega e avisa que a comida dele tá pronta. Medaka aproveita a deixa e sai voando dali. Tomo começa a rachar de rir, mas Mona não entende qual é a graça. Antes de ir embora, Tomo solta na lata:
Você gosta do Medaka, né? Diz que conhece Mona desde sempre, que não dá pra enganar a amiga de infância. No dia seguinte, o professor avisa que tem uma aluna nova de intercâmbio. E adivinha? É a Tomo. Mona fica chocada. Tomo explica que veio por causa do trabalho do pai, mas tá de boa porque tem uma amiga ali. Haruno, toda simpática, diz que as amigas da Mona também são amigas dela. Mona já chega perguntando por que não falou nada antes e ela responde que queria fazer uma surpresa. Mas, na real, Mona tá mais irritada do que surpresa. Os meninos logo chegam para dar as boas-vindas e chamam o Medaka para se apresentar também. Só que Tomo já manda um relaxa, a gente se conheceu ontem. Koba, desconfiado, pergunta o que rolou enquanto Medaka estava pegando a comida. Tomo, toda ousada, se apresenta como a grande amiga da Mona e do nada põe a mão nos peitos dela. Todo mundo fica chocado. E Mona, sem paciência, mete um tapão nela antes de arrastá-la para outro canto. Mona lembra Tomo, que já disse 1000 vezes para ela não fazer isso. Mas Tomo só dá risada e fala que estava mostrando pro Medaka o corpão que ela tem. Mona, vermelha, tenta explicar o que sente por ele, mas Tomo corta e solta um "Ah, para, você não percebe que gosta do cara?" Mona já começa a se irritar. E Tomo pede desculpas. Só que em seguida já fala um monte de coisa ruim sobre o Medaka. Mona, na defensiva, responde que ele não é tão ruim assim e lista tudo de bom que ele já fez por ela. Tomo dá um sorrisinho e conclui: você tá apaixonada mesmo. Agora ficou óbvio. Mas ela diz pra Mona não se apressar, porque vai fazer ela perceber que tá caidinha de vez pelo Medaka. Toda animada, ela comemora que a amiga tá apaixonada pela primeira vez. Mona fica toda vermelha, sente o coração disparar e já manda um: "Para de decidir isso por mim." Na hora de comer, Tomo começa a jogar umas indiretas pra Mona perceber o que tá sentindo. Primeiro, fala que ela não consegue comer enquanto olha pro Medaka. Depois solta que tá sempre querendo falar com ele. Mona já fica irritada e manda ela parar com esse papo furado. No meio disso, Tomo conhece as amigas da Mona pela primeira vez e, sem perder tempo, solta um: "Que dupla de gatas!" Ainda pede para chamarem ela de Tomo-chan. Asahi tenta se livrar dela, mas a Tomo é insistente e abraça ela com mais força ainda, falando que garotas frias são um charme. Mona, do nada, percebe que Minami tá olhando fixamente para ela, meio sem entender, se apresenta, mas tem a sensação de que tá sendo analisada. Minami lembra Asahi do motivo de terem vindo ali e ela logo puxa a Mona para outro canto, enquanto pede que Minami volte para a sala antes delas. Asahi fica meio nervosa, mas decide que é melhor falar logo do que guardar para si. Então, solta na lata: "Eu beijei o Medaka." Mona regala os olhos, totalmente surpresa. Asahi só dá de ombros e diz que só queria contar isso. Quando ela se afasta, percebe que Tomo ouviu tudo, mas não se incomoda nem um pouco. Enquanto Tomo fica refletindo sobre a popularidade do Medaka, Mona não consegue tirar da cabeça o que Asahi disse, porque aquilo a incomodava tanto. Tomo, já sacando o que tá rolando, pensa que isso vai ajudar Mona a entender seus sentimentos e sugere que faça uma festa de boas-vindas para conhecer todo mundo. Mais tarde, enquanto Mona toma banho, sua cabeça não para. Desde quando Asahi avançou tanto? A ideia dela estar saindo com Medaka a assusta. Além disso, Mona fica frustrada porque ele nunca caiu nos seus encantos. Mas aí se liga num detalhe: Asahi não disse que foi um beijo dos dois, e sim que ela deu um beijo nele, o que significa que pode ter sido à força. Só de pensar nisso, seu incômodo some na hora. Ela lembra do seu objetivo: conquistar Medaka. Então, conclui que tanto faz se ele namorar Asahi, já que tem um monte de fãs comprometidos que ainda idolatram. Mas, no fundo, a dúvida continua ali, o que a deixa ainda mais irritada. No dia seguinte, todo mundo se encontra na estação Marimo. Mona aparece com uma cara de quem não dormiu nada. Asahi percebe na hora e pensa: será que eu devia ter dito que o beijo foi na bochecha? Mas logo decide que no amor e na guerra vale tudo. Medaka e Tomo chegam juntos porque se encontraram no caminho. Mona não consegue evitar olhar para os lábios do Medaka e, antes que perceba, já tá indo rápido para cumprimentá-lo. Tomo vê aquilo e pensa que se a amiga continuar desse jeito vai perder feio. Então resolve dar um empurrãozinho e anuncia para geral: hoje a gente vai para o lugar onde muitos romances começam, o parque de diversões. Todo mundo fica empolgado com a ideia. Quer dizer, quase todo mundo. Mona não tá nem um pouco animada, já que vai ter que ficar de olho nos passos da Asahi e no que os outros fazem. Mas por mais que tente se concentrar nisso, não consegue parar de encarar os lábios do Medaka. Haruno percebe e olha pra ela, confusa. Então Minami sugere começar com tudo e ir direto pra montanha russa, a estrela do parque. E aí,
Como todo mundo tá de boa com a ideia, eles entram na fila da montanha-russa. Aí o Koba manda um, e aí, como vai ser os pares? E a Asahi já se adianta, perguntando pro Medaka se pode sentar com ele, porque segundo ela, tem medo dessas paradas. Mas a Mona saca logo qual é a jogada dela. O problema é que, se ela impedir a Asahi, vai ter que sentar do lado do Medaka. E mano, ela não sabe o que fazer agora. Para salvar a amiga, a Minami chama o Koba para irem juntos, e o Yuzuru convence a Haruno a ir com ele. Sobra a Mona e a Tomo. Essa última já vê a chance de dar aquela forcinha pra Mona. Ela fala pro Medaka que a Mona tá tremendo igual a vara verde, e para não deixá-la sozinha, chama o Medaka para ir de novo na montanha-russa com ela depois. Ele topa, e a Tomo fica se achando a gênia do rolê, mas a Mona finge que nem sabe do que ela tá falando. Na hora de subir no brinquedo, a Asahi segura a mão do Medaka e manda aquele "ai, tô com medo". Só que quando estão lá no alto, elas soltam, na real, nem tô com medo não. Se levantar as mãos é mais divertido. O Medaka tá em choque, e a Mona só quer que essa tortura acabe logo. Quando todo mundo desce, a Mona repara que a Asahi tá com uma cara de missão cumprida. O Yuzuru logo entrega o jogo falando que viu o Medaka segurando a mão da Asahi e a Mona percebe que a menina não tem limites. Agora é a vez da Mona subir com o Medaka. Só que ela fica lembrando do teatrinho da Asahi e do nada solta um. Você gosta dela? O Medaka responde na lata que não e ainda joga um. E você, gosta de alguém? A Mona congela, lembrando do papo com a Tomo e fica toda sem jeito. Enquanto isso, o Medaka tá mais preocupado em não passar mal na montanha-russa de novo. A Haruno percebe que tem algo estranho com a Mona, e a Tomo resolve dar um tapinha de leve nela para trazer a amiga de volta para o mundo real. A Asahi já tá desconfiando que rolou alguma coisa lá em cima, mas a Minami muda de assunto e sugere tirarem uma foto com a mascote do parque. Todo mundo topa menos o Medaka. A Tomo vê a deixa e chama ele para comprar uns lanches com a Mona enquanto o resto está distraído. No caminho, a Tomo fala pra Mona se esforçar mais, mas a Mona já tá meio desanimada, porque nada tá dando certo. Chegando no quiosque de churros, eles veem uma promoção especial para casais. Aí a Mona, na maior cara de pau, pede pro Medaka fingir que são namorados só por um minutinho. Mas o vendedor manda um, beleza, mas tem que provar. Se beijem agora! A Mona fica vermelha igual um tomate e o Medaka já começa a passar mal de nervoso. Mas ela pensa, quer saber? É só um beijo! E segura o rosto dele. Pede pra ele fechar os olhos e pronto. Os dois estão ali, coração disparado na maior tensão do mundo. Medaka já tá na expectativa, achando que hoje vai rolar o primeiro beijo enquanto a Mona chega mais perto. Mas no final ela trava e acaba confessando pro vendedor que na real eles nem são um casal. Depois, eles voltam pro rolê com a galera. E a Mona convida todo mundo para comer uns churros que compraram. Só que Minami percebe que a Mona ficou sozinha com Medaka enquanto tiravam fotos e já solta pra Asahi que elas têm que se esforçar mais. A partir daí, Asahi começa a grudar no Medaka sempre que pode. E a Mona fica pistola toda vez que vê os dois juntos. Até que a Tomo chega dando aquele papo reto, dizendo que a Asahi tá se adiantando e que se a Mona vacilar, pode acabar perdendo o Medaka. A Tomo fica feliz de ver a Mona assim, porque lembra de como ela era antes. Tipo, teve uma época em que a galera falava sobre que garotos gostavam, e a Mona sempre dizia que não curtia ninguém. Mas a Tomo sacou que ela só entrava no papo das meninas pra não ficar de fora, sem realmente se interessar por isso. Agora, a Tomo vê que a Mona tá diferente perto do Medaka, mais natural, sem aquela máscara que sempre usava. E ela ainda manda a real. Pensa bem antes de tentar algo com ele, porque depois tu pode se arrepender e nem saber se gostava mesmo dele ou não. Antes de voltarem, a Tomo dá aquela força pra Mona, mas a coitada já tá cheia de coisa na cabeça e super nervosa. Enquanto o grupo decide pra onde ir, a Mona fica viajando no que a Tomo disse, tentando entender quando foi que perceberam que ela usava essa máscara. E pior, começa a pensar se o Medaka também já sacou isso. Mesmo assim, ela tenta se convencer de que a Tomo tá errada e que o Medaka não é tão importante assim pra ela. Mas enquanto tá perdida nos pensamentos, percebe que os amigos foram embora e a deixaram pra trás. Pra piorar, um empurra-empurra faz o celular dela cair direto na fonte de água.
Já pistola com a multidão, ela vê que o celular morreu e resolve esperar a galera voltar para buscá-la. Só que quem aparece primeiro são dois caras bem inconvenientes, tentando dar em cima dela. Enquanto isso, os amigos da Mona percebem que ela sumiu e que não atende o telefone. Eles decidem se separar para achar ela logo, porque quanto mais gente chegar, mais difícil vai ser encontrar bala. Azahi e Minami, que não conseguem correr porque estão segurando o sorvete, ficam para trás e a Azahi já solta um bem feito para Minami. De volta a Mona, ela tenta dispensar os caras, mas os dois estão insistindo pesado. E isso só aumenta a raiva dela por tudo que já rolou no dia. Mas bem na hora que a treta parece que vai piorar, Medaka surge do nada e manda os caras caírem fora. A Mona, rápida no gatilho, finge que o Medaka é o namorado dela só pra livrar a barra, e os caras finalmente desistem. Depois disso, ela se afasta dele e segue seu caminho, sem nem olhar pra trás. Mona agradece, mas fica vermelha na hora e nem sabe o que tá rolando com ela. Medaka explica que a galera se separou pra procurar por ela, e bem quando ele tá prestes a chamar por alguém, outra multidão aparece. E pronto, o celular dele também vai direto pra fonte. Agora que os dois estão sem telefone, Mona já se conforma que vão ficar sozinhos até alguém achar eles. Mas Medaka sugere que eles deem uma volta para ver se encontram alguém. Enquanto andam, rola aquele momento estranho quando as mãos se encostam sem querer. E Mona começa a se perguntar por que tá tão nervosa. Ela repara que Medaka fica encarando a roda gigante, mas tenta disfarçar. Como já sacou a vontade dele, ela sugere que eles subam, falando que vai ser mais fácil encontrar os outros de lá de cima. No final, consegue convencer ele. Lá no alto, Mona começa a se perguntar se é normal ficar desse jeito ao lado do Medaka e já solta que a roda gigante anda devagar demais. Enquanto isso, Medaka tá de boa, curtindo a vista, sem um pingo de nervosismo. Ela olha pro reflexo no vidro e acha que tá com uma expressão estranha, o que faz lembrar do que a Tomo disse sobre que ela usa uma máscara. E começa a relembrar todas as vezes que ficou envergonhada perto dele e tenta entender por que age assim, insistindo que não tá apaixonada. Do nada, Medaka se empolga com algo que tá acontecendo lá embaixo e a Mona também quer ver. Mas quando chega mais perto dele, se olha no reflexo de novo e sente que tá diferente de novo. Aí do nada solta: "Não olha pra mim!" E pensa que parecia uma garota apaixonada. Medaka, meio confuso, fala que às vezes acha que ela age estranho, tipo, tem momentos que tá brava e logo depois já tá sorrindo como se nada tivesse rolado. Aí bate a real na Mona: Tomo tava certa. O Medaka viu quando ela ficou estranha. Pronto, acabou pra ela. Agora ele sabe, mas antes que ela possa surtar, ele explica que não quis dizer isso de um jeito ruim. Na real, diz que ver ela fazendo tantas expressões diferentes deixa o coração dele acelerado e que isso a deixa ainda mais bonita. Mona fica travada sem saber o que dizer e mais vermelha do que nunca. Ela tenta entender por que isso sempre acontece quando tá com ele e insiste pra si mesma que não é amor. Mas aí, quando vê o Medaka sorrindo feliz porque encontrou os outros, tudo desmorona. Ela passa a lembrar da imagem que sempre teve de garota perfeita, mas percebe que agora é só uma garota que pela primeira vez tá apaixonada de verdade. Pouco depois, quando desceram da roda gigante, foram encontrar a galera. Só que a Mona tava meio estranha e o Medaka sacou na hora. No mesmo instante, ele teve que admitir pra si mesmo que ela tava mais quieta que o normal e, mano, mais charmosa do que de costume. Tentou se acalmar e seguir de boa, mas a mente já tava bagunçada. Quando chegaram de volta pro rolê, o show logo soltou que tava aliviado porque bateu um desespero quando perderam contato com o Medaka. Aí o Medaka explicou pra todo mundo que os celulares tinham quebrado. E a Haruno logo sugeriu que a Mona andasse de mãos dadas com alguém para não se perder de novo. A Tomo concordou na hora, falando que, se demorassem mais um pouco, iam ter que anunciar o sumiço dela. A Mona ficou vermelha na hora, toda sem jeito. Foi aí que a Azahi já chegou chegando, perguntando pra Mona se ela não aprontou nada com o Medaka. A Mona negou rapidinho, mas o Medaka só ficou olhando, meio confuso, porque percebeu que a Mona estava vermelha demais. Enquanto isso, o Yuzuru sugeriu que fossem comer alguma coisa. Só que a Mona cortou a ideia, dizendo que estava cansada e queria ir embora mais cedo. Ninguém queria deixá-la voltar sozinha, então resolveram ir todo mundo junto e a Tomo topou sem pensar duas vezes. Ainda aproveitaram para combinar a próxima saída. Mais tarde, já no trem, a Mona, meio sem graça, pediu desculpa para Tomo por ter estragado o dia. Mas a Tomo nem ligou e ficou só de olho no jeito estranho da amiga.
até que perguntou se tinha rolado alguma coisa entre ela e o Medaka. Além disso, lembrou que hoje era a festa de boas-vindas dela e insistiu para Mona contar, afinal, eram melhores amigas. A Mona suspirou e soltou que o Medaka descobriu que ela usava uma máscara, mas que mesmo assim achava que isso a deixava ainda mais bonita. Toma arregalou os olhos na hora. E aí, o que mais ele falou? Perguntou, já cheia de expectativas. Só que a Mona se fechou na defensiva. Se contasse, a Tomo ia rir e soltar aquele clássico. Eu te avisei. A Tomo, vendo a hesitação da amiga, prometeu que não ia rir. No fim, a Mona acabou cedendo e admitiu que também tinha se apaixonado por ele. Claro que a Tomo deu risada, mas não por maldade. Ela já sabia. Ficou feliz porque finalmente a amiga tinha se tocado do que sentia. Já de noite, antes da Azahi ir embora, a Mona saiu correndo atrás dela, porque tinha algo importante para falar. Sem rodeios, ela mandou a real. Depois de passar um tempo com o Medaka, percebeu que estava apaixonada por ele. Se desculpou, mas no fundo, sabia que não tinha feito nada de errado. Não estava tentando esconder nada, só queria fazer ele cair nos seus encantos. Só que no final das contas, quem acabou caindo foi ela. A Azahi só deu um sorriso e falou que já esperava por esse momento, então nem estava chateada. Mas admitiu que talvez não devesse ter deixado os dois sozinhos quando a Mona se perdeu. Ainda reforçou que no amor, não é quem chega primeiro que vence, e pediu para Mona não se sentir culpada por nada. Depois disso, Azahi se despediu. Mas antes que ela fosse embora, Mona olhou para a rival e pensou que ela era simplesmente genial. Então, no impulso, gritou o nome de Azahi e avisou em alto e bom som. Não pensa que eu vou perder essa disputa, hein? No dia seguinte, Mona acordou zoada, com febre, e ficou bolada, porque isso nunca tinha rolado com ela antes. Se sentindo meio estranha, começou a pensar no que fazer agora. Já que tinha passado mó tempão tentando fazer o Medaka se apaixonar por ela, mas nem fazia ideia do que fazer depois que isso acontecesse. A real é que ela estava tão acostumada a ser desejada, que agora que era ela que estava apaixonada, não sabia o que fazer. Tipo, que rumo tomar? O que queria que rolasse entre ela e o Medaka? Mais tarde, na hora do almoço, Tomo estava na escola quando recebeu uma videochamada da Mona. A loira ainda estava meio detonada por causa da febre, mas Tomo achou estranho, já que o celular dela estava quebrado. Aí Mona explicou que estava ligando pelo tablet do irmão, e como já era a hora do rango, decidiu bater um papo. Do nada, Mona soltou. Por que a gente se sente tão sozinho quando tá doente? Mas Tomo não comprou essa e mandou na lata. Acho que não é por causa da febre, e sim porque você tá com saudade do Medaka. E mano, Mona surtou na hora, o que só confirmou que Tomo tava certíssima. Foi então que Tomo viu o Medaka e já mandou o papo. Segura aí que vou passar a ligação pro cara, assim ele vê como você tá, e você pode ouvir a voz dele pra dar uma animada. Mona demorou um segundinho pra processar a info, mas quando caiu a ficha, bateu o desespero. Ela tava de pijama, toda descabelada, entrou em pânico e tentou dar um jeito no visual rapidão. Enquanto isso, Tomo arrastou Medaka até o terraço e mostrou a chamada. Ele viu Mona daquele jeito e, como era aprendiz de monge, tentou apagar aquela imagem da cabeça, porque, né, mente limpa e tal. Já a Mona só pensava numa coisa. Ele não pode me ver assim, eu tenho que estar deslumbrante. Tomo nem deu tempo pra drama e já jogou o celular na mão do Medaka, avisando que ia no banheiro. Mona, sem saber o que fazer, achou que estava incomodando e já mandou um "vou desligar, foi mal aí". Mas Medaka cortou na hora. Quê? Nada a ver, você não incomoda. Ele até perguntou como ela tava, porque no dia anterior ela parecia meio esquisita. Mas aí, sem querer, ele soltou a palavra esquisita e tentou consertar. Quer dizer, você é muito bonita. Só que, mano, foi um desastre, porque ele ficou todo nervoso e começou a gaguejar tentando se explicar. Mona sacou a confusão dele e deu risada. Relaxa, você também tem uns momentos estranhos. E a conversa foi fluindo. Medaka contou que tinham passado um montão de lição de literatura. E esse papo tão simples fez Mona se sentir mó feliz, mas também meio envergonhada, porque percebeu que estava sorrindo que nem boba. Foi aí que bateu o pensamento. Se eu namorasse o Medaka, a gente podia ter essas conversas sempre, né? Do nada, Medaka avisou que só faltavam 10 minutos para o intervalo acabar, e Mona ficou toda corada, pensando que queria estar mais perto dele. Mas aí, bum! A mãe dela entrou no quarto e Mona quase surtou. Perguntou o que a mãe queria, mas ela só estava preocupada dizendo que a filha precisava descansar direito. Depois disso, saiu do quarto. Mona respirou aliviada. Se a mãe dela descobrisse que ela estava falando com um garoto, ia zoar muito.
Só que na tensão, a loira baixou o tablet sem querer e Medaka viu tudo. Tipo, tudo mesmo. O cara ficou vermelho igual um tomate e soltou: Mona, eu tô vendo tudo. Pá, a loira meteu o tablet longe na mesma hora. Mais tarde, Medaka estava no pátio jogando água fria na cabeça, tentando apagar aquela imagem da mente e manter a calma. Yuzuru e Sho chegaram, viram o estado do cara e já mandaram: mano, o que foi que rolou? No dia seguinte, Mona já estava zerada. Se levantou, se sentindo leve, e só conseguia pensar uma coisa: queria ver Medaka, queria falar com ele, queria sair juntos e, quem sabe, no futuro, segurar as mãos, ir ao cinema, essas paradas de casal. Decidida, Mona saiu de casa radiante. Agora ela tinha um novo objetivo: fazer o Medaka se apaixonar de vez por ela. Chegando na escola, ela cumprimentou geral, viu Tomo e agradeceu pelo que rolou no dia anterior. Mas quando viu Medaka, se lembrou do plano e tentou manter a postura: eu sou a Mona e esse cara vai ser meu. Mas o destino pregou uma peça. Antes que ela falasse qualquer coisa, Medaka foi mais rápido e deu bom dia primeiro. Mona congelou, vendo ele com um brilho diferente nos olhos. Tentou se recompor, pegou os livros, mas... pof! A borracha caiu. Quando abaixou para pegar, sem querer encostou na mão do Medaka. Ele se afastou rapidão e pediu desculpas. Mas Mona ficou tão vermelha que simplesmente saiu correndo da sala, gritando que ainda estava doente. Mas por dentro só pensava numa coisa: Medaka, um dia você vai ser meu namorado. E mais nada, é só isso. Chegamos ao fim dessa jornada com este anime. Comentem aí o que acharam desse último capítulo. Em breve, trarei mais histórias divertidas pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever para acompanhar os próximos animes e se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.